Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou de Juiz de Fora, 29 anos, casado, pai de uma menina, Maria Eduarda. Sou formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com uma pós-graduação em Direito Penal, uma pós-graduação em Direito de Família, e terminei no início desse ano o mestrado em Ciência da Religião. Desde que eu me converti, há mais ou menos uns 10 anos, o interessante é que a minha conversão se deu de maneira um pouco diferente do convencional, porque nós vemos muitas vezes os jovens das nossas igrejas, quando vão para a universidade, eles se desviam dos caminhos do Senhor. Na verdade, Deus usou de graça e misericórdia para comigo, quando eu estava no 8º período da Faculdade de Direito. E, bom, o Senhor me converteu, e desde aquele momento eu tenho buscado conjugar os preceitos divinos com as leis dos homens, buscando entrelaçar como o direito e a teologia e a Bíblia podem ser usados de maneira útil para abençoar as pessoas. Eu publiquei um livro sobre capelania prisional, chama Deus na Prisão. Nele eu faço uma análise do direito, da sociologia e da teologia a respeito da capelania prisional. É um livro de justificativa da importância da capelania prisional. Sim. E a grande questão, queridos, eu queria mostrar para os irmãos, esse livro eu trabalho no campo do direito, não sei se alguém daqui é do ramo do direito, um procurador de justiça de Minas Gerais, Dr. Rogério Greco, é muito conhecido na área do direito penal, é um dos prefaciadores do livro. O prefácio da área da sociologia é de uma senhora chamada Vilma Balmaceda. Ela é PhD em Ciências Sociais e professora na Universidade de Nova York. E o prefácio da área teológica é feito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, da qual eu sou membro. Bom, o que eu queria passar para os irmãos num breve relato. Queridos, quando uma pessoa comete um crime, algumas delas são condenadas pelo Estado, porque muitos cometem crimes e não são condenados. Dos que são condenados, uma parcela desses é presa, é reclusa, fica detida. O que nós vemos é que essa pessoa que comete um crime é condenada e depois vai para a prisão. Essa prisão, o Estado reconhece, os sociólogos reconhecem, os antropólogos reconhecem, que a prisão não recupera ninguém. Há um ideal de recuperação do preso na prisão, mas, na verdade, esse é um ideal fracassado. Todos reconhecem isso, o Estado reconhece isso. E o que nos importa é que esse preso, quando sai do presídio, ele vai voltar a uma sociedade que o vê com preconceito, o vê com desprezo, o vê com desdém. E esse preso, que, na verdade, quando está preso, participa de uma escola do crime, de uma faculdade do crime, ele se vê fora da sociedade sem nenhuma perspectiva, sem nada que lhe ofereça um atrativo de voltar à sociedade bem, voltar à sociedade sem cometer um crime novamente. Eles usam uma expressão de faculdade do crime para se referir ao sistema prisional, porque lá o sujeito entra porque furtou um objeto, por exemplo, e ele vai sair de lá sabendo fazer tráfico internacional de drogas. Ele vai saber fazer todo e qualquer outro crime que você possa imaginar, justamente porque a prisão se transformou numa faculdade do crime. Para que os irmãos tenham uma ideia, hoje nós temos no Brasil em torno de 550 mil presos. 550 mil. Entre 75% e 80% desses presos são presos reincidentes. O que significa isso? Eles estavam na sociedade, cometeram um crime, foram presos. Por algum motivo, pelo cumprimento da pena, por um alvará de soltura, por um livramento condicional, eles saíram da prisão e, quando saíram, cometeram outro crime. E voltaram para a prisão de novo. É um ciclo que parece que não se termina. É impossível de terminar. E foi com essa indagação, com esse problema, dizendo, bom, o que a igreja tem feito e pode fazer para mudar a vida daquele que cometeu um crime?
Eu estava numa igreja hoje pela manhã, perguntei aos meninos assim de 12, 13 anos, falei assim, bom, algum de vocês aqui já cometeu um crime? Eles disseram, não. Falei, bom, algum de vocês já pegou um dinheiro escondido na carteira do pai ou da mãe? Falei, eu já peguei um dinheiro ali e tal. Falei, bom, pois é, isso é um furto. Você só não vai preso porque você é menor de idade, porque o dinheiro é do seu pai. Mas, bom, o princípio do valor jurídico é o mesmo. Houve um furto de um bem, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. E aí, queridos, no campo do direito especificamente, a gente precisa entender, eu faço uma análise da legislação, de todo esse processo. Eu vou citar para os irmãos aqui um trecho de uma decisão de um tribunal de justiça, para que os irmãos tenham ideia do que tem sido decidido nos nossos tribunais sobre esse tema de assistência religiosa. Diz assim o trecho: a religião é necessária e imprescindível na reeducação do condenado, constituindo um dos fatores decisivos na ressocialização e reinserção deste na convivência com a sociedade. Quem está dizendo isso não é o Antônio, que é um evangélico, que é um cristão, não é o doutor Rogério Greco, que é um penalista de renome, mas também é um cristão. Quem está dizendo isso é um tribunal de justiça. O Estado, através do Poder Judiciário, reconhece a religião como um fator indispensável para que o preso saia e não volte a cometer mais crimes. Junto com isso, nós temos a área da sociologia, e aí eu estudei bastante essa questão, pelo fato de ter concluído há pouco o mestrado em ciência da religião lá. E na sociologia, eu trago aqui para os irmãos um trechinho, só para os irmãos terem ideia do que tem sido colocado. Diz assim: aceitar a crença evangélica significa assumir um novo estilo de vida e novos padrões de comportamento. Quem está dizendo isso não é um cristão. Quem está dizendo isso é a academia. Quem está dizendo isso é a universidade. Quem fez essa pesquisa foi a doutora Edileuza Lobo, ela é doutora em Ciências Sociais pela UERJ. Então, queridos, dentro desse contexto, o que eu quero ressaltar? Não vou entrar aqui na área teológica, o pastor vai fazer muito melhor que eu. Mas o fato é que o direito, a sociologia e a teologia dizem: o cristianismo é importante e indispensável para que um preso saia da prisão recuperado e não volte a cometer mais crimes. Eu queria ler um texto com os irmãos, está em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vou ler o trecho que mais me importa para esse momento, que é o início do verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, é muito importante que nós façamos o trabalho de células. A gente fica sempre emocionado quando uma pessoa se batiza. Um irmão hoje se converteu nessa igreja para a glória de Deus. Mas há hoje no Brasil 550 mil presos, talvez esperando a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só no estado do Paraná, são em torno de 12 mil presos que estão ansiosos por ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem está apto hoje a ir até um presídio evangelizar, a ajudar no trabalho missionário, a ajudar no trabalho de evangelização? Todos nós. Nós somos alcançados pela graça de Deus, nós somos alcançados pelo Evangelho,
E podemos, com isso, abençoar outras pessoas. De graça recebemos a salvação. E de graça podemos ser instrumentos de Deus para levarmos a salvação para aqueles que estão presos. Eu queria terminar assim a minha fala, nesses poucos minutos, estimulando a igreja a pensar em como vocês, como nós, podemos nos unir de forma a ministrarmos àqueles que estão presos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que, repito, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado aos irmãos. Pastor Luiz, por favor. O doutor Antônio não falou, mas ele trouxe o livro Deus na Prisão. Aí se você, aonde ele, conforme ele descreveu, ele falou, ele faz uma abordagem jurídica, sociológica e teológica da capelania prisional. Pelo que eu entendi, ele estava explicando, de certa forma ele está subsidiando, o livro sai 30 ou 32, mas ele está vendendo o livro por R$20. Então, eu penso o seguinte, esse livro aqui não é só para as pessoas que especificamente trabalham com pessoas que estão trabalhando em presídios. Eu acho que isso é uma leitura sugestiva para quem pensa e quem ama ser humano, porque quem está preso é um ser humano também. Então, aí, se você quiser depois, na saída livre, você pode adquirir um desses livros. Pensando no que ele falou que eu ia fazer uma abordagem teológica do assunto proposto, como ele iniciou. Automaticamente, assim como a gente lê Bíblia e a gente fica pensando, falando em presos, e aqueles estão presos, pelo menos na minha mente já me saltaria, por exemplo, textos como Hebreus 13, versículo 8, ali vai dizer, visitem os presos como se estivessem com eles, ou então nos remeteria a Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 ali, onde Jesus vai descrever, estive preso, vocês não foram me visitar, mas eu preferi nessa noite, assim, para que a gente pensasse, meditasse um pouco num outro texto bíblico, que é o texto de João 3, 16 e 17, eu queria que você abrisse lá, eu acredito que você conhece bem o texto, eu queria solicitar que você abrisse sua Bíblia lá, comigo, porque eu acredito que esse texto tem tudo a ver com eles, porque as pessoas, embora estejam presas, não deixaram de ser seres humanos, elas não perderam a qualidade de seres humanos, elas não perderam de serem alcançadas pelo amor de Deus, em nenhum momento da história, grades, prisões, hospitais, o Hospital 5 Estrelas foi um impedimento para que o amor de Deus pudesse alcançar um ser humano. Então, quando eu fiquei pensando eu falei, vamos falar de João 3,16, segundo descreve Martim Lutero, ele é o Evangelho em miniatura. E eu acredito, se nós como igreja que estamos reunidos aqui essa noite, se nós tentássemos fazer um supra-sumo, fazer um suco, um compêndio da palavra de Deus, de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até Apocalipse 22 lá, eu acredito que nós não conseguiríamos fazer tal condensação da Bíblia, assim como o Espírito Santo revelou isso e João colocou as palavras de Jesus que estão escritas aqui em João 3,16, porque é o resumo do Evangelho, a palavra de Deus aqui colocada e escrita. Eu queria que você abrisse lá, João capítulo 3, versículo 16 e 17, João vai nos dizer o seguinte, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, João continua dizendo, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A primeira parte do verso vai colocar muito bem claro, porque Deus tanto amou ao mundo. E eu acredito que essa prerrogativa de amar tanto ao mundo, só cabe a Deus e a mais ninguém. Porque eu não consigo, sendo bem sincero, amar todos vocês que estão aqui, como eu não acredito que vocês conseguem amar todo mundo. Porque nós somos seres subjetivos. Ou seja, eu amo as pessoas e elas me amam de acordo com o que eu trato as pessoas e da forma que eu sou tratado, eu amo mais ou amo menos. Isso é correto ou não é correto? Por isso que nós esperamos e temos sido trabalhados pelo Espírito Santo de Deus a tal ponto que nós amemos uns aos outros.
porque Deus amou, está aqui escrito, tanto ao mundo, essa prerrogativa de amar a todos de forma incondicional, só cabe a Deus. Ninguém mais consegue fazer isso, ninguém consegue amar tanto dessa forma, somente Deus pode fazer isso. Eu coloquei aqui, estava pegando a questão da palavra grega, quando diz aqui a questão de amar tanto o mundo, porque às vezes o nosso pensamento seria que Deus amou aqueles que acabaram de ser batizados, porque foram discipulados e estão sendo acompanhados por líderes de célula, por líderes da igreja. Esses Deus ama, é fácil de amar essas pessoas. Mas o termo grego para mundo aqui, peguei a tradução, a explicação, o termo grego para mundo desse versículo seria multidão incrédula. Ou seja, Deus veio amar a pessoa, não esperando que ela estivesse limpa, pronta, preparada, mas veio amá-la, porque o amor vai transformar a pessoa. Continua aqui, a definição é uma definição de massa inteira de homens alienados de Deus, e por isso hostil à causa de Cristo. É o que diz aqui a questão do grego. Afazeres mundanos, conjuntos das coisas terrenas, totalidade dos bens terrestres, dotes, riquezas, vantagens, prazeres, etc. Que apesar de vazios, frágeis e passageiros, provocam desejos, desencaminham de Deus e são obstáculos para a causa de Cristo. Qualquer conjunto ou coleção geral de particulares de qualquer tipo. Os gentios em contraste com os judeus. E aproveitando a fala aqui do doutor Antônio, quando ele falou, qual é a diferença quando alguém chega armado e subtrai de você um valor, um dinheiro, e qual é a diferença de uma pessoa, por exemplo, um filho que vai na carteira do pai, na carteira da mãe e saca aquele dinheiro? Qual é a diferença? A diferença é que a criança não será condenada, mas se for pego, digamos, na rua alguém assaltando, então, de acordo com a nossa lei, pode ir preso. E esse texto coloca aqui, Deus amou tanto o mundo, amou a minha vida, amou a sua vida, inclusive aquelas pessoas que estão presas, inclusive aquelas pessoas que estão em albergues, inclusive os drogados. Deus amou a todas essas pessoas. Aí a gente consegue, quem sabe, tentar entender e dimensionar o que é amor. Porque quando nós sentamos para pensar num povo-alvo, num objetivo de alcançar alguém, quando a gente tenta mensurar o alcance do Evangelho, do amor de Deus para as pessoas, quem sabe nós estamos limitando a palavra amor, o alcance que Deus quer ter com essas pessoas. Parte 2 do versículo, como é que é o meio de Deus amar? Qual é o meio que nós amamos? A expressão do amor de Deus, escrita aqui em João, a segunda frase do versículo é, que deu o seu Filho unigênito. Quando você lê Velho Testamento, você começa em Gênesis, você vai vendo todo o Velho Testamento através dos profetas, através de várias pessoas, Deus tentando através de sinais. Isaías anda seminu, outro casa com uma prostituta, e Deus tenta de todas as formas, de todas as maneiras, chamar a atenção do povo, e o povo cego por causa do pecado não consegue entender, não consegue ver aquilo que é claro. Deus já estava amando lá no Velho Testamento, porém não conseguia enxergar, o povo não conseguia ver o amor de Deus, quando Jeremias pregava e apregoava, quando era chamado de traidor, quando o período dos juízes, o povo não conseguia entender, porque Deus amou o mundo de tal maneira, há uma intervenção mais aguda, há uma intervenção do Kairos dentro do Cronos, ou seja, o Kairos é o tempo de Deus, no Cronos, na cronologia da minha e da tua vida, Deus interfere de forma aguda, através do seu Filho. O texto que começa dizendo aqui, em João capítulo 3, não sei se você se recorda, é uma conversa de Jesus com o Nicodemos. E depois ele vai conversando com Nicodemos, fala a questão do novo nascimento, é necessário vos nascer de novo, mas porventura eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos entendia das leis, quem sabe das 615 leis mais ou menos que os judeus tinham, mas ele não entendia da lei principal, que é a lei da vida. Deus deu o seu único filho, aquilo que ele tinha de mais importante. Essa é a forma de Deus amar, é a forma de Deus amar. A terceira parte do versículo, ele vai colocar da seguinte forma, para que todo aquele que nele crê não pereça,
A nossa missão como cristãos, de forma individual, a nossa missão como corpo de Cristo, como igreja, é fazer com que o Evangelho esteja acessível a todas as pessoas. Essa é a tua missão, essa é a minha missão. Conforme diz aqui, conforme nós estamos trabalhando na igreja, abençoados para abençoar. Não é isso? Aqui diz o texto, para que todo aquele que nele crê não pereça. Talvez você também se lembre do texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz o quê? Portanto, vão e façam discípulos de algumas nações. Não é? Não é? Todas as nações. Todas as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações. Foi o que acabamos de fazer aqui como igreja. Discipulando, batizando. E eu fico feliz porque é esses passos que nós, como igreja, temos dado também dentro dos presídios. Nossa igreja está, eu já não sei mais, eu sempre me esqueço dos anos, são tantos anos que nós, como igreja, estamos trabalhando na penitenciária feminina do estado do Paraná. Estamos agora aqui no semiaberto, que é bem próximo aqui da nossa igreja. Estamos conversando a questão para batizarmos aquelas mulheres. Irmã Doroteia, eu vi ela por aqui. Irmã Doroteia, faz um sinal para mim que está ali. Tem a irmã Vera também, tem a Fernanda aqui, elas estão discipulando aquelas mulheres, estão indo lá. Sabe o que eu fico feliz? Eu estava hoje na Igreja Batista de manhã com o doutor Antônio, e algumas pessoas que estavam ali hoje de manhã, participam do trabalho, são voluntários, ou seja, os presos já não estão sendo mais esquecidos. Há coisas para arrumar, existem algumas coisas, particularidades, mas nós já estamos entrando lá. Estamos já, graças a Deus, levando e fazendo que o Evangelho também seja, sim, um privilégio para aquelas pessoas que estão presas. As palavras de Spurgeon, quando ele coloca a questão da palavra aqui, ele diz o seguinte: as palavras são geralmente usadas para significar que Cristo redimiu alguns de todas as classes, judeus, gentios, ricos, pobres. Ele não restringiu sua redenção somente aos judeus ou aos gentios. Eu acredito, tenho convicção e certeza que existem pessoas dentro de presídios e penitenciárias, que são pessoas convertidas e pessoas cristãs, pessoas que assumiram a sua culpa, que assumiram o seu pecado. Um dia desses, um dos internos perguntou para mim: pastor, como é que a pessoa sabe, como é que eu sei que estou convertido? Provas, evidências da conversão, é quando você tenta reparar o erro com outra pessoa. Não é isso que diz lá Lucas, capítulo 19, versículo 10, se eu não me engano, quando Jesus tem aquela conversa com Zaqueu? Quando ele se arrepende, ele fala: eu vou retribuir, eu vou procurar ressarcir. Você procura, isso são provas de arrependimento. Você pede perdão, você se reconcilia com a pessoa, você procura restaurar aquilo que você lesou. E eu digo para vocês que isso tem acontecido dentro dos presídios. As pessoas têm procurado, têm conversado, pessoas têm pedido para se batizar e entendem qual é o significado do batismo. Pessoas têm pedido porque querem estudar a palavra de Deus, querem estudar a Bíblia. E melhor ela estudar e ler a Bíblia do que ela ficar pensando em tacar fogo nos ônibus. Eu falei isso lá numa vivência na penitenciária federal de Catanduvas. Eu estava conversando com um dos internos. Falei: pastor, mas o que a gente pode fazer aqui? Eu falei: muita coisa. Além de você mandar tacar fogo, eu conversando com ele, você pode orar, você pode interceder. Diz Davi, Salmo capítulo 19, o último versículo diz que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. O meu desejo, o nosso desejo como igreja, é que a palavra de Deus comece a ocupar a mente daqueles homens que ali estão, a mente daquelas mulheres que ali estão. É uma mente ociosa, parada, esperando que alguém vá e fale de Cristo, que fale de Jesus. Se nós não formos, alguém vai fazer isso. Mas eu agradeço a Deus porque nós já estamos numa caminhada. Aqui na Igreja Batista do Bacaxiri nós já estamos fazendo trabalho, estamos caminhando, estamos andando, tanto na penitenciária feminina, quanto na CRAF, quanto na penitenciária federal de Catanduvas. Mas por que todo esse mover de Deus? Por que Deus pega lá um doutor lá de
Juiz de Fora e manda para cá? Por que Deus pega pessoas, digamos lá de Mossoró, de São Paulo? Por que Deus pega cristãos da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja metodista, da igreja Assembleia de Deus, pessoas que participam do trabalho? Porque Deus ama, e quando Deus ama, são quebradas as barreiras, tira aquilo que divide e soma. Tira os obstáculos. A gente conversava hoje depois do almoço, eu, minha esposa, o Silvio lá em casa. Aquilo que nos une é muito maior do que coisas pequenas, comentários de rodapé que podem nos desunir. Porque Deus ama, e Deus vai alcançar as pessoas a quem Ele ama. Está aqui escrito no texto, mas tenham a vida eterna. E eu acredito, eu tenho motivos para acreditar, baseado na Bíblia, que a vida eterna não acontece somente quando nós morremos. Isso é um erro, acreditar que a vida eterna acontece quando se morre. Quando você aceita Cristo Jesus como teu Senhor e teu Salvador, você passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Ele vem morar, Ele vem habitar em você, e você começa a ter um preview daquilo que será o céu. Você conversa com cristãos, pessoas cristãs que estão passando problema, e elas testemunham, testificam, está sendo difícil, mas eu sinto o bálsamo, o poder de Deus, do Espírito Santo na minha vida. Começa o céu a acontecer aqui na terra. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Eu não acredito que Jesus veio somente para que a gente desfrute da vida eterna somente lá no céu. Eu acredito que Jesus Cristo veio para que o céu comece aqui. Vida eterna não é quando se morre, aqui já começa a eternidade para nós como cristãos. Isaías capítulo 1, versículo 19, o profeta vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem que essa terra pode te dar. Isso é salvação. Salvação, eu acredito que salvação contempla a alma, contempla o corpo e contempla o espírito. Não adianta nada a gente falar, vamos orar pelo preso. Deus abençoe eles lá na cadeia. Amém. Fizemos missões. Temos que ir lá. Algumas unidades não são cheirosas. Às vezes os agentes penitenciários nem sempre são simpáticos. Muitas coisas acontecem como em qualquer outro ministério. Mas nós estamos indo lá e a gente continua, e nós não vamos parar para que o amor de Deus... E sabe, gente, eu tenho uma coisa no meu coração. Deus usa as coisas malucas, aquelas inexplicáveis, e eu acredito porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Você pode talvez ter vindo sem propósito que essa noite, mas Deus tem um propósito e você está aqui. E isso já foi marcado há mais de 2000 anos atrás. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito com cada pessoa que está presa. Deus, como tem um propósito com essas pessoas que foram batizadas, que assumiram um compromisso, Deus quer inserir ex-assassinos, ex-bandidos, ex-latrocidas no corpo de Cristo. Porque a palavra mundo lá inclui esse tipo de pessoas. E um versículo para a gente terminar, o pensamento nosso nessa noite é: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, versículo 17 de João 3, para quê? Ao mundo, não para condenar o mundo já estava condenado. Então, a nossa mensagem, assim como João Batista pregava em Mateus capítulo 3, uma mensagem do quê? De arrependimento, se arrependam. João Batista não estava no deserto da Judeia, pregando, vocês vão para o inferno, estão tudo condenado. Se arrependam, tanto que os soldados, os fariseus e o povo se aproximavam dele, porque a mensagem dele atraía tal como um imã atrai. Uma coisa que é bem clara nos evangelhos, e você vai notar: Jesus Cristo não veio trazer uma mensagem de condenação, veio trazer uma mensagem de reconciliação entre Deus e o homem. Aquilo tudo que foi tentado no Velho Testamento, através de profetas, morreu tanto boi, morreu tantos animais, Cristo veio cumprir a restauração entre a relação de Deus para com o homem. Cristo não veio para condenar, Ele veio para salvar aquilo que estava perdido. A minha mensagem, a tua mensagem tem que ser uma mensagem de salvação.
não de condenação. Essa que tem que ser a nossa mensagem. E nós entendemos e pensamos quando nós lemos a Bíblia, que o fato de nós não visitarmos, por exemplo, a penitenciária, podemos não visitar um asilo, podemos não visitar pessoas com deficiência física. Se não fizermos isso, isso é omissão. E nesse caso nós estamos condenando essas pessoas. Eu não me lembro onde eu ouvi a frase, eu escutei numa palestra de um padre que falou uma frase que me chamou a atenção. Quando eu peco contra eu mesmo, serei condenado. Quando eu peco por omissão, outros serão condenados. Porque eu estou me omitindo. Na penitenciária você aprende que o papo é reto. E nada mais reto, nada mais direto do que Ezequiel capítulo 3, quando diz: Luiz, se você vê que uma pessoa está fazendo as coisas erradas, e você não adverti-la daquilo que está errado, você será responsável por isso. Está lá em Ezequiel capítulo 3. Eu acredito, em nome de Jesus, que nós temos uma missão a ser feita, no estado do Paraná, no Brasil e para o mundo. Mas nós não podemos ignorar que no Paraná nós temos um número de 15 mil pessoas presas, e que elas precisam ouvir e carecem da graça e do amor de Deus, tanto quanto eu, tanto quanto você. Precisa e carece do amor de Deus. Não podemos filmar muitas coisas dentro da penitenciária, mas eu queria que você acreditasse na palavra que eu vou te dizer agora. Você não imagine a alegria daqueles internos e presos quando vem a figura de um pastor entrando e eles cantando, por exemplo, Rude Cruz, erigiu dela o mundo. Você não tem noção, como se diz aí. Eu gostaria de poder filmar a alegria. Minha esposa, a gente entrou lá na penitenciária federal de Catanduvas, os presos estão correndo, eles param, põem a camisa, agora é hora da gente buscar e louvar a Deus. Eu não estou aqui julgando se a ação deles é boa ou, sabe, se estão, eu não sei se estão fazendo, eu não estou julgando isso. Mas a alegria deles em parar, para ouvir e escutar o amor de Deus, é uma coisa assim, gente, que a gente não pode parar, a gente não pode desistir. Porque Deus ama eles. E talvez uma coisa um pouco mais complicada, se nós não entendemos que Deus ama aquelas pessoas, talvez nós não entendemos que Deus nos ama. Porque se nós somos abençoados, nós vamos abençoar. Então, é a mesma coisa aqui, sempre a mesma. Se eu não sou abençoado, eu não quero abençoar. Porque se o amor de Deus me invade, tal como diz lá Jeremias, capítulo 20, a partir do versículo 7, Jeremias diz assim: Me seduziste, Senhor, e seduzido fiquei. Mais forte foste do que eu. Aí Jeremias fala assim, mas eu não vou mais falar de ti, porque toda hora que eu falo de ti, destruição, morte, as pessoas ficam bravas comigo. As pessoas não querem que eu fale a verdade. Mas eu pensei, como não falar de ti? Quando eu pensei, não vou mais falar de ti, tua palavra veio dentro de mim, os meus ossos, não tem como aguentar isso. É demais. E como diz o apóstolo Paulo, o que nos constrange não é um medo de ir para o inferno, o que nos constrange não é que nós temos que, quem sabe, comprar mais espaço físico. O que nos constrange é o amor de Cristo Jesus. Se eu entendo esse amor e se eu sou alvo desse amor, eu vou querer levar esse amor para as outras pessoas. Aí o pecado que essa pessoa cometeu não será barreira. Nós temos que tratar as pessoas não pelo seu histórico do passado, mas pelo presente. E nós procuramos sempre tratar as pessoas da onde você veio, o que você fez. Nós nos esquecemos, Jesus, quando estava com aquela mulher que foi acusada de adultério, ele falou, eu não te condeno, vai e não faça mais. A primeira parte do versículo diz o que é o seguinte, porque Deus amou o mundo, Deus amou todos, nós temos que deixar a decisão da escolha em querer ou não Jesus para a pessoa, para que todo aquele que nele crê. Então é uma escolha individual, eu querer crer ou não crer em Jesus, eu não posso fazer isso pelas pessoas de forma coletiva, salvação é individual. Nós estamos trabalhando em presídios, 15 anos, né amor? Não sei, mais ou menos isso. Testemunho, eu estava ali no shopping esses dias, fui perguntar para uma moça, minha esposa estava
Tinha deixado ela ali, fui no banheiro e uma moça, fui perguntar para ela onde era o banheiro. Ela olhou para mim e falou, o senhor é pastor, né? Eu falei, sou. Quando ela falou que era pastor, já veio um filme na minha cabeça. Ela estava presa na feminina. Está casada, está indo na igreja, agradecendo porque nós fomos lá várias vezes falar do amor de Deus, da graça de Deus e de Jesus para ela. E outros testemunhos, pessoas estão vindo para a igreja aqui, que estão sendo alcançadas pelo amor de Deus. E eu tenho convicção e certeza que Deus tem um plano com os presos. Deus tem um plano com eles. E Deus vai fazer algo através da vida deles. Eu queria desafiar você nesse momento que a gente orasse por missões. Queria propor a você isso agora. Queria até sugerir, se você quiser, vamos orar por missões, por essas pessoas que estão presas, por áreas que precisam serem alcançadas. Se você quiser dobrar o joelho para a gente orar nesse momento por missões, vamos ter um momento para a gente orar por isso. Porque nós como igreja temos mensalmente ido na penitenciária feminina. Nós como igreja temos trabalhado em outras frentes dentro da nossa igreja. Graças a Deus o ministério da Igreja Batista do Bacaxiri não se restringe somente a presídios, mas também a presídios, graças a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo mova dentro do nosso coração. Deus, são tantos desafios, são tantas, Deus, só em presídio a gente está falando em 15 mil pessoas no estado do Paraná. Como o doutor Antônio falou, no país nós estamos falando de 550 mil pessoas, que muitas vezes foram usadas, cometeram crimes, delitos, mataram, destruíram, roubaram, e serviram, Deus, não a Ti. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o poder do Teu Espírito Santo, por favor, ó Deus, adentre essas prisões. Pai, em nome de Jesus, que da onde sai ordem para matar, para destruir, que haja o poder do Teu Espírito Santo, que ali haja a vida, que haja mensagem de paz e de vida, em nome de Cristo Jesus. Nós oramos pelo estado do Paraná, por cidades que não são alcançadas, Deus, por lugares, Deus, que estão, Deus, sombrios. Pai, no nome de Cristo Jesus, agora nós como igreja, nós investimos em missões, nós enviamos missionários, porém agora nós queremos pedir o mover do Teu Espírito Santo, o Teu favor, aquele que convence o homem do pecado, aquele que convence o homem da justiça e o homem do juízo, convence essas pessoas, porque nós podemos ir, e como já foi dito e foi falado aqui, a obra da conversão não é nossa, é Tua, Espírito Santo. Converte essas pessoas, restaura os lares, Senhor, de famílias que têm homens e mulheres presos. Restaura, Deus, casamentos de homens que estão presos e mulheres que estão presas. Nós temos uma penitenciária, Senhor, onde nós temos 40 crianças, ó Pai, que estão ali junto com suas mães, de certa forma presas também. Ó Deus, tenha misericórdia daquelas crianças. Nós temos pessoas aqui na igreja, Senhor, que tem membros que estão presos, Senhor. Nós intercedemos, oramos por essas pessoas, em um nome de Cristo Jesus. Que o Teu amor, que não se restringe somente a essa congregação essa noite, mas como diz o salmista no Salmo 139, que o Senhor acampa, o Senhor habita em toda a terra, nos presídios visita, Deus, naquele lugar frio, traz o calor do Teu amor. Em o nome de Jesus nós oramos, e faz de nós uma igreja abençoada para abençoar, que a Igreja Batista do Bacaxiri, Senhor, não deixe passar desapercebido nenhum local dessa cidade, Senhor, ou do estado que nós possamos abençoar. Que todos os locais, Deus, que todos os povos, Deus, que todos os guetos sejam alcançados pelo amor de Deus, e que nós tenhamos o privilégio de sermos parte da ação do Teu amor. Faz de nós instrumentos, faz de nós como pinças para entrarmos lá no mundo e sacarmos essas pessoas e trazemos ela para estarem perto de Ti, para serem limpas, lavadas pelo Teu amor e pela Tua graça. É no nome de Jesus que nós oramos, e é no nome de Cristo Jesus que nós agradecemos, porque a obra de missões começou em Deus, enviando Jesus para salvar a minha vida e a vida de cada um que está com o seu joelho dobrado e que está orando aqui. Nós somos obra de missões, por isso somos gratos, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Senhor. Amém, Pai. Amém.